A falta de poda e vistoria em árvores de Ribeirão tem gerado queixas. Espécies estão condenadas à erradicação e oferecem risco a motoristas e pedestres. Ao mesmo tempo, uma lei aprovada pela Câmara e considerada constitucional endurece regras para a extração de exemplares. As ruas de Ribeirão Preto têm mais de 2.000 árvores que oferecem riscos aos pedestres e motoristas. Entre as espécies condenadas à extração está essa, na Praça Schmidt, na área central da cidade. Há indícios da ação de cupins, fator que aumenta o perigo. Eu acho que as árvores aqui é até bom para fazer sombra para a gente, né? Só que tem que cuidar, tem muitas árvores por aí que tá podre. E às vezes o carro da gente aqui, ela até cai em cima do carro, detona o carro, né? A gente precisava que alguém que tivesse conhecimento para poder podar essas árvores. Mas precisava que ele tivesse conhecimento. Não vinha alguém aí que não faz uma coisa de qualquer jeito, aí essas árvores correm risco até de não brotar, de não ter mais futuro, ou então providenciar novas plantas, novas árvores. A praça que abriga a UBS Central ainda tem essa outra árvore de grande porte, completamente seca. Parece ambientalista, a falta de poda, vistoria e manutenção contribuem com a queda dessas plantas. Situação que pode ser revertida com a criação de um plano de arborização. Que vai regular o plantio, a poda, a manutenção, o financiamento da arborização. Mas até então a prefeitura ainda não está investindo o suficiente e o necessário para fazer a manutenção da arborização urbana, né? Essas podas, essas extrações ocorrem porque as árvores realmente, né, ficam doentes e precisa desse recurso extremo, né, que é a extração. Segundo Simone, investimentos nesse setor de meio ambiente evitaria extrações indiscriminadas, como a que ocorreu recentemente na zona leste da cidade. Várias espécies foram arrancadas. Moradores ficaram indignados com a destruição das plantas e lamentaram a perda da sombra, do ar mais puro e da própria beleza da vegetação. São menos árvores, cada vez mais a gente vai sentir a diferença climática. É um abandono, né, do poder público. Não tem nem um pouquinho de preocupação com a população que está aqui precisando da ajuda e eles nem sequer vêm fazer o seu papel. Esse tipo de processo de extração de árvores na cidade ficará mais rígido e transparente. Uma lei aprovada pela Câmara de Ribeirão no ano passado foi considerada válida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A medida foi contestada pela Prefeitura por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Pela nova lei, se a destruição for superior a 20 árvores, a compensação será feita primeiro, ou seja, tem que plantar antes de cortar. O Executivo Municipal ficará obrigado a divulgar a destinação e o local a ser arborizado. A compensação por mudas só será autorizada se a extração envolver poucas unidades. Um fato muito importante também que vem com o texto final dessa lei, e eu confesso que eu não sei se veio dentro do projeto originário ou por emenda à lei, mas ele também estabelece os critérios para a poda da árvore, né? Nós verificamos em Ribeirão Preto, por meio de reclamação dos munícipes, né, uma poda exagerada que depõe contra as árvores, a compensação das árvores. Então, a lei estabelece que no máximo 1/3 da copa das árvores deve ser podado. A prefeitura diz que está dando esse treinamento aos funcionários públicos municipais que fazem a poda, mas os munícipes continuam reclamando. Então, a prefeitura, na verdade, precisa fiscalizar essa prestação desse serviço dela e verificar o porquê que esse treinamento não tem sido efetivo na observância da legislação. A Secretaria de Meio Ambiente garante que realiza cursos para podadores de árvores, como forma de orientar a população e buscar a preservação ambiental. O chefe da pasta ainda informou que a atual gestão, que começou em janeiro do ano passado, já autorizou a extração de 4.609 exemplares arbóreos. No mesmo período, foram plantadas ou estão em processo para o plantio mais de 19.000 árvores. E ainda foram doadas ao horto 16.000 mudas. As compensações ambientais que nós estabelecemos para os empreendimentos e
e outras atividades, eles são obrigados a fazer um plantio de um determinado número de árvores em função daquilo que foi extraído e fazer uma manutenção por 3 anos, enviando-nos relatórios semestrais de acompanhamento, para que a gente possa, no futuro, falar que realmente aquela exigência foi cumprida. Ximene Osório para o Jornal da Clube. O secretário ainda informou que, em relação às árvores da Praça Schmidt, já foi autorizada a extração, aguardando apenas o serviço que deverá ser feito pela Coordenadoria de Limpeza Urbana. Sobre a extração na Zona Leste, disse que os responsáveis deverão replantar 70 árvores na região.